Veja no ICL Notícias, segunda edição. Vorcaro na cadeia. Segunda turma do STF decide manter banqueiro atrás das grades. Truco neles. Lula revoga visto de assessor de Trump que queria visitar Bolsonaro na Papudinha. Jair na UTI. Ex-presidente é internado com pneumonia e advogados entram com novo pedido de prisão domiciliar. Falcatrua do Alcolumbre. Presidente do Senado envia ofício a ele mesmo para liberar 379 milhões de reais em emendas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, já começou ao vivo nos nossos canais neste dia 13 de março de 2026, sexta-feira, pessoal. Já vamos ficando mais leves, sentindo a chegada do final de semana. Juliano Medeiros, Chico Sá, boa tarde para vocês. Boa tarde. Eu vou começar homenageando o meu xará, Chico Pinheiro. Um beijo para o Chico Pinheiro. Graças a Deus é sexta-feira. Graças a Deus é sexta-feira, mas não uma sexta-feira desanimada, né? Uma sexta-feira com muita notícia, lógico. Ah, sempre tem, sempre tem. Por mim já estaria agora na concentração do Oscar. Ah, é. Ali, tomando uma jurubeba de leve, esperando o Oscar. Mas vamos para a notícia. A gente já pode ir para a Jurubeba logo depois do N2. Primeiro a gente fica bem informado, depois a gente já vai direto para os preparativos do Oscar, também estou ansiosa. Aliás, temos depois notícias para trazer sobre o Oscar também. Opa. Vai ter programação especial aqui no ICL para você acompanhar junto com a gente nesse final de semana. Mas vamos lá para o noticiário, porque temos notícia dessa tarde. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a prisão do Daniel Vorcaro, apesar de uma articulação bastante intensa da direita para soltar o Vorcaro. A atuação do ministro André Mendonça foi decisiva ali para manter o Vorcaro na cadeia, também pensando, claro, em se blindar, o André Mendonça. Segundo Andréa Sadi, o ministro fez uma costura para assegurar a maioria, especialmente para convencer o Nunes Marques nessa jogada. O Mendonça já estava contando com o voto do Luiz Fux, mas precisava consolidar o terceiro voto para conseguir formar a maioria. Nesse voto do André Mendonça, ele fez novas revelações, atenção aqui, ele disse que há 2 integrantes não identificados naquele grupo do WhatsApp, a turma, esse grupo do Vorcaro com funcionários que ele usava para consolidar as intimidações que ele queria fazer para quem estava prejudicando o interesse, né, ou os interesses do Banco Master. Vamos ver o que argumentou o ministro André Mendonça. No que concerne especificamente a contemporaneidade dos elevados riscos que essa organização criminosa armada é capaz de causar à ordem pública, deve-se rememorar que, de acordo com as apurações policiais, a turma pode ser composta por até 6 membros, ainda não devidamente identificados. Portanto, a organização ainda se apresenta como uma perigosa ameaça. Lendo aqui um trecho que você está acompanhando completo aqui na nossa tela também. Depois vou trazer outros detalhes sobre essas repercussões, vamos dizer assim, de decisões do ministro André Mendonça. Mas começando por aí, o que temos de mais importante até o momento, Vorcaro continua preso, gente. Pois é, importante, né, Gabi? Porque algumas pessoas estavam questionando, alguns juristas de boa fé, questionando se essas medidas cautelares, as mais extremas, que são sempre a prisão preventiva, né, se eram cabíveis, já que as mensagens falando sobre agredir o jornalista Lauro Jardim, agredir uma colaboradora, não eram da semana passada, eram já de 8 meses atrás. E que, portanto, seriam tão uma bravata, não havia razão para prender, para manter o Vorcaro preso. Bom, primeiro que esse argumento já era frágil em si mesmo, porque o Vorcaro é um homem muito poderoso e poderia, solto, usar o dinheiro que tem e as condições que tem para destruir provas,
coagir testemunhas. Mas, para além disso, a revelação que aparece nesse voto do André Mendonça é que a tal da turma pode ter mais gente. E se pode ter mais gente, deixar o Alvorcaro solto é um risco de não conseguir identificar quem são essas pessoas. Então, acho que o voto do André Mendonça é o voto que todos nós esperávamos, a verdade é essa, né, para que não seja concedida a soltura, agora já formando maioria em torno desse voto. E, claro, para o André Mendonça ficaria muito feio, pegaria muito mal, agora que ele acabou de assumir a relatoria do caso, soltar o Daniel Alvorcaro. Então também tem aí um elemento de preservação reputacional, né, Chico Sá? Para manter a reputação do André Mendonça, pelo menos nesse início de relatoria que ele assumiu, mais ou menos preservada, né? Claro, professor. Acho que ele sabe que daqui a pouco ele mesmo pode soltar o próprio Alvorcaro num HC, num habeas corpus maroto ali, no final da noite. Ele sabe que isso é uma negociação para depois. Agora ficaria muito feio. E, gente, já viu o Supremo discutir aqueles casos de mãe de família que pega um pedaço de carne, um pacote de biscoito ou bolacha no supermercado e vai em cana e não tem essa de habeas corpus, não tem essa de soltar. Seria uma vergonha soltar esse cara com uma roubalheira desse tamanho, né? Sei que, tecnicamente, o advogado diz a primeira coisa é aquilo, não representa perigo para a sociedade. É mais importante a gente tirar o que ele tem. Que representa, né? Tem o sicário que suicidou ou foi suicidado na prisão outro dia. Esse caso é muito grave. E a troca de mensagens, né, Chico? Moer funcionário, dar susto, entre aspas. Além da roubalheira. O cara comprou governadores. Exato. O cara tem como o trem pagador, o principal operador, um rapaz que foi o maior doador da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí a segunda doação dele maior foi para o Tarcísio de Freitas, mais 2 milhões. Então, essa gente não pode ficar solta até se averiguar tudo isso. Aliás, eu falo sempre nisso porque ninguém fala por aí mais. Esqueceram que se trata, que está preso também, está na cadeia, que é o pastor ou ex-pastor Fabiano Zettel, que é o maior doador dessas campanhas. Uhum. Não se fala mais nisso, ninguém. Não vejo na Globo, não vejo no Estadão, não vejo na Folha, não vejo em lugar nenhum, não vejo no Metrópolis mais. Não sei o que fizeram com essa informação. Ô Chico, eu queria acrescentar uma outra história, uma repercussão a partir de uma decisão do ministro André Mendonça também, mas continuo nesse assunto aqui sobre o Alvorcaro, né? O ministro André Mendonça autorizou o Alvorcaro a ter conversas reservadas com os advogados, sem gravação de áudio ou vídeo, dentro da penitenciária federal, e isso passou a ter um efeito imediato dentro do sistema prisional, que é um sistema prisional de segurança máxima nesse caso. Lideranças do PCC passaram a recorrer ao próprio STF pedindo a extensão desse mesmo benefício. O ICL teve acesso a pedido de 3 detentos da facção que estão presos nessa mesma unidade do Daniel Alvorcaro. Entre os pedidos já apresentados ao STF está o da defesa do Marco Williams Erbas Camacho, também conhecido, né, popularmente por todo mundo como Marcola, que é apontado pelas autoridades como a principal liderança da organização criminosa. Então, ele está preso no sistema penitenciário federal desde 2019 e o Marcola está argumentando a defesa dele, que essa decisão que foi concedida ao Alvorcaro reconheceu um direito que deve ser aplicado a todos os presos submetidos ao mesmo regime. Acho que é um momento bastante oportuno para a gente chamar o nosso convidado aqui, o advogado professor Valber Agra, para entender como é que pode ser a repercussão dessa história, se faz sentido também esse argumento da defesa do Marcola. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Gabi, boa noite, Chico, boa noite, Juliano. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. É um prazer te receber também, professor. Então, reforçando aqui, eu quero saber qual é a sua análise a partir dos advogados do Marcola pedindo também, olha, também temos direito, também estamos no mesmo sistema, então se esse benefício foi concedido para o Alvorcaro, a gente também quer. Qual é o peso que isso tem, enfim, e qual é a consequência que pode ter? Ora, a decisão que hoje já formou maioria, falta ainda o voto do Gilmar,
nós hoje temos 3 votos, André Mendonça, Fux e Cássio, eram no sentido de reafirmar uma jurisprudência já bastante assente, tanto no STF quanto no STJ, principalmente no STF. Por que isso? Há razões para a implementação dessas medidas restritivas. Há o cerceamento da liberdade, ela é motivada por quê? Por coação, ela é motivada por tentativa de dilapidação do que foi auferido com a atividade criminosa, com a organização criminosa armada. Veja, não é uma simples organização. A turma significa uma organização criminosa armada, o que chama a atenção. Porque não é só apenas um mero crime do colarinho branco, uma lavagem de dinheiro. É uma multiplicidade exponencial de crimes, onde o valor e as dimensões é algo inaudito no Brasil. É a primeira vez que o sistema financeiro, os bancos perdem, porque o FGC não é dinheiro público, e tudo isso ele fez e estava ainda fazendo. Veja, a obstrução da justiça é muito claro. Então, se há todos esses elementos para que ele continue com a prisão preventiva, por que medidas alternativas para ele? Mas se fosse dado para ele, também deveria ser dado para outros membros do PCC, se houvesse um caso igual, o que a gente chama sem distinguish. O que é sem distinguish? Sem diferença, deveria ser dado para todos. Mas nesse caso, não. A manutenção do Vorcaro na cadeia se impõe por esses elementos que são autoevidentes dentro do processo. Então, se a prisão preventiva se autoimpõe, eu não posso fazer, por extensão, seja a PCC, seja quem quer que seja. Professor, aqui, só rapidamente para registrar, algumas pessoas já perceberam que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube que lançamos uma enquete no nosso chat. Você pode votar, dar sua opinião aí sobre esse assunto que está gerando bastante debate. A pergunta é: benefício dado para o Vorcaro deve valer para o chefe do PCC? Lembrando que o benefício é o contato não gravado com os advogados que foi concedido ao Vorcaro pelo André Mendonça. Queria ouvir vocês também, meninos, sobre esse assunto. Eu prefiro confiar no nosso Valber e não no meu conhecimento jurídico, porque ele tem muito mais história e conhecimento. Mas veja, nesse ponto específico, eu gostaria até de me explicar. A garantia do advogado se entrevistar com seu cliente é uma garantia que nem nos estertores da ditadura de 30 ou de 64, isso conseguiu ser cesseado. É uma garantia constitucional. Então, se o advogado ele está mancomunado para práticas ilícitas, que ele seja também apenado. Mas privar o cliente de se entrevistar com um advogado é você fazer uma ignomínia típica das ditaduras mais atrozes, seja do PCC, seja para quem for. Agora, se o advogado for ponta de lança da organização criminosa, que o puna, de forma muito clara. Isso daí, eu acho que nós temos que ter muito cuidado, porque essa sociedade de pão e circo, de gui, ela leva a mais autoritarismos. E se nós não colocamos limite nisso, se nós dizemos, não, punição, mas a punição tem que ter uma racionalidade. Senão a gente fica igual ao livro de Vigiar e Punir de Foucault, onde você chega e vai punir o porquinho, o javali, porque o javali assassinou alguém, você vai punir o javali e os filhotes do javali, veja que loucura. Então, até esse efeito sancionatório, em direito a gente diz com grano salis, com parcimônia, porque se nós exasperarmos isso, seja para PCC, seja para ditadores, depois todos nós, democratas, também seremos apenados. Professor Agra, doutor Agra, boa noite. Queria também colocar uma questão que eu acho que isso impacta um pouco a opinião pública. Nós acompanhamos, por exemplo, no julgamento do golpe contra o Bolsonaro e depois na aplicação da pena,
todo um debate se Bolsonaro podia ficar lá na sala de Estado-Maior ou não, se ele estava sendo maltratado ou não, como a família, né, reivindicava e denunciava até agora que o Bolsonaro está sob maus tratos, etc. Depois, acesso a psicólogo, depois acesso a serviço privado de médico, depois, ou seja, uma série de benefícios que estavam sendo concedidos ao Bolsonaro e que a gente não vê concedidos aos presos do sistema carcerário em geral, em particular os 500, 600 mil presos que não têm nem condenação fixa, nem condenação firme até agora. Não é o caso, será, de abrir um debate na sociedade sobre esse tratamento diferenciado que o Supremo dá, porque o Supremo julga grandes autoridades da República e, como está com os holofotes em cima de si, acaba tomando medidas um pouco mais humanitárias, digamos assim, né? Ou humanizadas, enquanto que para os criminosos comuns, para o sujeito que rouba, para o sujeito que é aviãozinho do tráfego, ou para o sujeito que trafica, enfim, é o pior tratamento possível. Será que o Supremo não está ele mesmo, né, de alguma forma, mesmo que fazendo o certo, que é garantindo um regime de garantias constitucionais, mostrando para o Brasil como que essas garantias são violadas todos os dias para quem não tem colarinho branco? Sua pergunta é perfeita e bastante complexa. Vamos lá. Nós temos de símbolo, no Brasil, uma desigualdade total. Só é você comparar o valor do salário mínimo com o maior valor de referência, que é o salário do ministro do Supremo, sem penduricário. Já é um absurdo, digno de países muito subdesenvolvidos. Imagine com todas as aderências que se coloca ainda nesses agregativos salariais. Nós criamos e encastelamos uma nobreza em pleno século XXI, nos esquecendo que a Revolução Francesa já datou-se aí de bem mais de 200 anos. Mas isso é uma coisa. Então, veja, Bolsonaro houve uma perícia médica e se comprovou que não era o caso dele cumprir o regime em prisão domiciliar. Houve uma perícia técnica. E essa perícia técnica, ela não foi refutada. Se ela não foi refutada, ela torna-se válida. Então, qualquer benefício dado a Bolsonaro deveria ser estendido a todos os demais presos do sistema penitenciário? Sim. Mas só que tem um detalhe. E veja que você não pode me acusar que eu sou bolsonarista. Isso daí você não pode. Você não pode, você nem ninguém. Então, veja, Bolsonaro faz jus à cela especial, cela de Estado, faz porque é ex-presidente. Então, eu já tenho aí sim uma diferença categórica. Ou seja, diante de uma cela de chefe de Estado, de ex-chefe de Estado, ele está tendo regalias. Então, o debate deve ser chamado? Deve, mas sem sofisma. O Bolsonaro, por fato de ser ex-chefe de Estado, vai ser tratado como alguém que está no presídio lá no norte ou no sul do país? Claro que não. Agora, se eu tiver um privilégio... Agora, a gente está no século XXI, veja que loucura, onde não está se deixando que o advogado tenha contato com o seu cliente, é algo que me chama a atenção e me deixa absorto. Absorto de indignidade, porque isso é indignidade para o advogado e muito mais para o paciente. Volto a dizer, quem cometeu o crime, o grande problema da sociedade brasileira, vários, e o principal eu posso dizer que é a desigualdade social, mas nós temos corruptos de nossa predileção. Quando a sociedade expungisse esses corruptos de predileção, nós poderíamos ganhar um novo patamar civilizatório, Juliano. Mas, ao meu ver, eu acho que a questão não é nem o direito ao advogado, é a conversa com o advogado ser gravada ou não. É essa a diferença. Não, esse é o tema. Esse é o. Mas se for gravado, é o nó da questão. Você tira o quê? Você tira o sigilo. Exato. Pela Constituição e pela lei da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado tem direito ao sigilo profissional. Perfeito. Se eu sou gravado, eu estou exposto. Então isso é uma medida de quê? De coação. Essa medida deve valer para quem? Para o chefe do PCC, como qualquer um de nós. Concordo, de acordo, sim. Bem. Teria que vale para o Vocaro, vale para todo mundo. É isso. Professor... Nesse sentido, sim. Agora, as medidas que impõem
a prisão preventiva do Vocário são autoevidentes. Claro. As que impõem a prisão preventiva do Vocário, ninguém pode dizer nada. Ele não fez um passeio no parque, não. Tá. Eu acho que vale perguntar para o professor muito rapidamente também, professor Valber, sobre a questão da delação premiada, que é algo que tem que ser levantado muito, né? Uma eventual delação premiada do Daniel Vocário, o impacto que isso poderia ter para a classe política, enfim, até para esse caso como um todo, né? São muitas castas envolvidas. A gente queria sua análise sobre isso. Numa sexta-feira, uma pergunta dessa, eu acredito em Chapeuzinho Vermelho. Você acha mesmo que uma delação que poderia mexer placas imensas, tectônicas do poder da República, ela vai ser feita? Claro que não, minha gente, claro que não. Por que não vai ser feita? Primeiro, ele não vai entregar o dinheiro. Ele saiu disso ainda multibilionário, não é milionário não, multibilionário. Ele sabe que seu futuro no sistema financeiro, como não tem fidúcia, está arrasado. E você acha que ele vai entregar todos os poderes da República, passando pelas mais diversas matizes ideológicas dessa República? Eu acho que não. Eu queria ouvir a sua opinião. Eu prefiro acreditar em outras coisas. Eu prefiro acreditar em duende. Perfeito, juntos não nessa, de mãos dadas. Correto. Não, e a coisa, está solto ou está preso, acho que não mudou nada isso. A questão é que não teremos delação. Eu também concordo inteiramente. E a grande pergunta, né, que com essa fala do doutor Agra coloca afinal de contas, delatar quem? Né? Porque para que uma delação do Vocário seja válida para o inquérito, ele tem que entregar alguém que tenha ajudado ele a cometer crimes. Né? Os crimes que ele cometeu, que foi roubar o dinheiro do Master, que foi fraudar os papéis, né? Que foi anunciar no mercado financeiro papéis com valores que não tinham. E com um morto nessa história, né? Que é o sicário. Ele tem que entregar quem? O Campos Neto? Ele vai ter que entregar quem? O Procurador-Geral da República que estava tomando uísque com ele em Londres? É um absurdo ele vai ter... o sistema financeiro permitir danos nessa monta. Exato. Eu não estou falando de milha. Eu estou falando de bilhões, quase 50 bilhões. Alguém é culpado. E quem seria o culpado? Agora, só uma piadinha. Tu achas que faltando mais 7 celulares para serem decriptados, tu acha que precisa mesmo dessa delação? É outra boa pergunta. Já fez o estrago que fez, imagina com mais 7, esse sequenciar. Com um, Chico Sá já vai tomar Neglone hoje à noite, né? Meu Deus do céu, com um já está bom demais. E outra que a Polícia Federal tem o mapa, tem história demais para ser explorada. O que ganharia também a instituição, a PGR, o que eles ganhariam de ouro nisso? A não ser que queiram acabar com o sistema financeiro brasileiro, porque ele denunciando ia mostrar que que o sistema financeiro está aberto a esse tipo de pirâmide, que ele era uma pirâmide oficializada e protegida. O grande problema é a regulação feita pelas agências no Brasil. Elas são disfuncionais, ineficientes e têm um custo de transação enorme, porque são permeáveis a laços de corrupção. Todas elas. Então você tem órgãos estatais que são capturados pelo privado e servem de papel para o privado. Então, nós não temos mais, em vários setores que nós tínhamos antes, uma produção nacional, uma industrialização nacional. Isso se demonstra onde? Na balança de transação corrente, no imenso déficit e débito da dívida externa, que nós já estamos de mais 400 bi, que nós não tínhamos. É um monstro que volta aí a nos apavorar, e esse pavor será intenso, porque o déficit de contas internas causa calafrios. Os déficits externos, como nós não temos dólar, é morte súbita. Tem muita discussão para a gente ter ainda por muito tempo. Professor Valber Agra, um prazer te receber. A gente estava com saudade aqui no N2. Estava com saudade de vocês. Não vou tomar o seu Negroni, mas vou agora tomar meu sagrado café com leite. Opa, com tapioca. Sexta-feira, aí é bom. Com tapioca e cuscuz. Com tapioca, eu sei disso. Obrigada, professor. Um abraço. Até mais. Um abraço grande. Até 6 horas, a hora do café com leite com tapioca lá, hein? Que delícia. Poxa, bom maravilha. demais. Nossa, tá gerando um baita de um debate aqui no nosso chat, viu? Essa história.
E eu já quero aproveitar, trazer uma informação aqui do Kleber Lourenço, que acabou de sair. O Ministério Público pediu a condenação do apresentador Ratinho pelos ataques transfóbicos, né? A deputada Erika Hilton. A Procuradoria está pedindo uma indenização de 10 milhões de reais, retirada do programa do ar e retratação pública depois dessas falas consideradas transfóbicas, gente. Ainda é pouco, assim. Primeiro que o Ratinho tem muito dinheiro na Suíça, como a gente ficou sabendo há uns 5 anos atrás, quando revelaram aquela lista do HSBC na Suíça, lembra? No caso conhecido como Swiss Leaks. O Ratinho tem muito dinheiro lá, então não vai ser problema essa parte da grana, de pagar isso à justiça, como indenização, a Erika Hilton. Mas tem que tirar do ar, é concessão pública. Nem que seja por um tempo, eu não sei o que é que prevê a lei. Mas, e outra, o SBT não tem como segurar um cara desse lá num canal que tinha o Silvio Santos, que se pretendia ser um canal, não é, um canal popular, um canal para as massas, um canal que, de alguma maneira, lida com o Brasil inteiro. Não dá para ter uma pessoa que pode estar propagando, pode estar levando a mais crimes. Sabe? Ele pode levar a assassinatos de pessoas, de mulheres, de trans e etc. Não dá. Exato, Chico, você foi certeiro nesse ponto. Até o SBT, pelo que eu vi no noticiário, está dizendo que resolveu essa questão já com o Ratinho, está tratando o caso como solucionado. Fato é que vai ter que responder juridicamente a respeito disso. Pois é. E volta o debate que há muito tempo não se faz no Brasil, porque a gente está falando muito de regulação de redes sociais, de internet, mas temos um problema no Brasil, que é a liberdade com que os canais com concessão pública disseminam ódio, preconceito, violência, né? Os programas policiais, né? Os programas sensacionalistas que a gente vê todos os dias. Então, não é o primeiro e, infelizmente, não será o único caso. Oxalá haja punição exemplar. Seguimos aqui, falando agora da questão dos combustíveis. Foi um assunto ontem que tratamos muito no ANI2. A Petrobras anunciou que a partir desse sábado vai elevar o preço do diesel para as distribuidoras em 38 centavos por litro, e com esse reajuste ele vai passar a custar R$ 3,65, uma alta que será de 11,6%. Esse reajuste já era esperado pelo mercado, acontece um dia depois do governo anunciar um pacote para conter a alta de preço justamente do diesel, zerando o PIS/COFINS do combustível. E ao zerar esses tributos, o governo abriu caminho para a Petrobras fazer o reajuste anunciado hoje, porque a menor incidência de impostos aumenta o impacto de alta para o consumidor. Só que, apesar do aumento começar a valer só amanhã, o que já falamos desde ontem aqui é que muitos motoristas foram pegos de surpresa já com essa alta repentina considerável dos combustíveis desde o início da semana. Para o Estadão também, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis, que representa cerca de 45 mil postos no país, disse que, abre aspas, as distribuidoras vêm elevando os preços de fornecimento aos postos de combustíveis, possivelmente em razão do aumento dos custos de aquisição nas etapas de refino, especialmente junto às refinarias privadas e de importação, fecha aspas. E para o ICL Notícias, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, no estado de São Paulo especificamente, o José Alberto Paiva Gouveia, disse assim, se limitou a dizer que os postos só estão repassando os aumentos feitos pelas distribuidoras. Aliás, aqui na capital paulista, Juliano Medeiros pode trazer um relato de que tem posto cobrando quase R$10 por litro de gasolina, né? Essa nota fiscal que está no ar aí, pode mostrar, produção boa? Valor unitário, R$ 9,29 o litro. Eu abasteci essa nota fiscal aí, eu não vi o preço, só fui ver depois na hora de pagar. Olha só, R$ 368, gente. Valor do litro, R$ 9,29. Tem uma outra foto aí também que a produção tem em mãos, que é de um posto de gasolina na Avenida Indianápolis, perto do Clube Helvetia, que está cobrando R$ 9,99. Foi um espectador do ICL que mandou no meu Instagram ontem também, comprovando que tem algo acontecendo, né? Aparentemente aquilo que se chama apito de cachorro, né, Chico Sá? Tem gente orientando a subir o preço loucamente para criar um ambiente de descontrole, né? Esse posto que fica na Avenida Indianápolis
É uma região com muitos apoiadores do Bolsonaro, uma região de classe média alta, né? Classe alta de São Paulo. Então já começam a aparecer BR Distribuidora, rede de postos Duque, vou falar no ar aqui, porque afinal Claro, de contas, tem que falar, é o que eles estão fazendo, né? Sim. Então vamos ficar atentos, porque isso aqui pode estar antecipando um movimento, né? O Leandro Demore nas redes sociais falou isso hoje também, pode estar antecipando um movimento coordenado de desgaste político do governo para tentar transferir para o consumidor o resultado da guerra que o amigo do Flávio Bolsonaro está fazendo no Irã. Olha, dificilmente não foi uma questão organizada, porque ela começa assim, ela vai por etapas, assim, eu lembro, começou no Recife, pulou para Fortaleza, daqui a pouco. A Bahia já vive esse castigo por conta do Bolsonaro, porque lá ele vendeu a refinaria, então a Bahia já é um castigo que ou se toma previdência e reestatiza a refinaria, ou a Bahia vai sofrer isso pro resto da vida e deve agradecer muito ao senhor Jair Bolsonaro, que vende a refinaria aos árabes. Dizem, inclusive, que recebeu aquelas joias, era um mimo, um presente por conta da privatização da refinaria. Então, a Bahia é um caso de tem que conversar com o Bolsonaro, que foi ele que... E o Rio Grande do Norte também. Aumento assim, significativo, porque a refinaria é privatizada pelo Jair Bolsonaro. São dois casos assim, extremos, que, a meu ver, deve ser revertido. Que, a meu ver, esse debate que começou no governo, hoje eu vi o Rui Costa falando, o ministro Rui Costa, da Petrobras voltar para o mercado da distribuição. A Petrobras tem que voltar. Ela pode até nem reverter a privatização da BR Distribuidora, que já está com grupos de fora do Brasil, mas ela entra com vários postos em várias cidades com gasolina a preço honesto. Eu creio que as pessoas vão preferir um posto com a distribuidora ligado à Petrobras a um posto de máfia de combustíveis, que vende gasolina a R$ 9,00, a R$ 9,90. E não pode, né? Cadê o PROCON? Cadê o Ministério Público de São O PROCON Paulo? vai lá, até se esforça, vai lá, dá uma multinha e tal, mas não dá. Isso, a meu ver, isso é coisa de ministro da Justiça, chama uma coletiva, faz um gabinete ali de crise ou o que seja, chama uma coletiva, convoca a Polícia Federal e começa a prender para ver se... Como é essa rede aí, esse posto aí? Rede Duque. Vai lá na Rede Duque, manda a Polícia Federal lá, ver se eles vão cobrar gasolina R$ 9,00. Não vai. Diesel 9,59, gasolina 9,99, etanol 6,29. Mas eu não sei sequer quem é o ministro da Justiça, gente, numa hora dessa. Isso dá um estrago na candidatura do Lula que nem eles imaginam. Estão brincando com vida real. Uma coisa é a fofoca de Brasília, que eu acho que a gente exagera em alguns momentos que o deputado tal disse isso, votou nisso. Isso não perde nem ganha voto, não é o caso. Mas isso é vida real. Isso é vida real. Isso é prejuízo imediato, até porque pode ser uma ação organizada do empresariado bolsonarista. Exato. Esse alerta é muito, muito importante, Juliano. Também essa constatação, né, esse flagrante que você trouxe aqui do N2 também, muito importante. Aquilo que você falou, né, Chico, de que o Ministério da Justiça, eu vi aparecendo, dizendo, pediu para o CAD investigar, até isso acontecer, né, gente? Aí o CAD faz uma reunião de outro jeito. O CAD, gente, que é o órgão que está discutindo fusão de banco, de companhia aérea, de grandes empresas, vai ver o posto de gasolina da Avenida Indianápolis. E quanto tempo isso vai demorar para acontecer, para ter um efeito, para a pessoa sentir esse efeito? Lá no começo, ali, 2 dias do primeiro turno, saiu o resultado da reunião do CAD, aí o PROCON vai começar... O PROCON, na verdade, nem tem nem funcionário para resolver essa bronca toda. E dá ali uma multinha, coitado, não tem o que fazer. É questão federal. Isso é do Ministério da Justiça, de polícia. Isso é claro, né? Porque muitas vezes também, enfim, os estados não estão querendo fazer sua parte, muito pelo contrário. Estado, governador, você acha que Tarcísio de Freitas vai diminuir o preço de gasolina? Mas e para fazer a separação, né? Para o eleitor depois fazer a separação? Não, o eleitor vai, Lula, ele vai... Mas está sendo lerdo o governo. Muito lerdo mesmo, de comunicação, de tudo. E o pior é o posto Petrobras, tá? O pior é isso, posto com bandeira da Petrobras. Porque os caras deixaram a bandeira lá. Claro. Compraram, mas deixaram a bandeira lá, pô. Vocês são bobo.
Mas sabe quem tem melhor opinião sobre isso? Quer saber nos dizer exatamente o que está acontecendo? Um dos maiores jornalistas tenho do uma Brasil. ideia de quem está chegando aí. Ele, Rodrigo Viana. Tchau, Juliano Medeiros, muito obrigada. Até a próxima. Valeu, professor. Tudo bom? Obrigado mais uma Valeu, vez. pessoal. Valeu. Rodrigo Viana chegando para conversar aqui com a gente. Daqui a pouco chega o professor Castro Rocha também. Boa tarde, meu querido Boa Rodrigo. tarde, Gabi. Boa tarde, Chico e todas e todos que nos acompanham. Eu acompanhava o debate aí sobre a gasolina, mas com um olho aqui numa outra história, viu? Vazaram novos diálogos do Vorcaro com o advogado dele no dia da prisão. Naquela primeira prisão do dia 17. Opa, solta pra nós. Tá aqui, eu tô lendo agora. Saiu nesse momento, é uma matéria do Estadão, do Aguirre Talento, que acabou de sair. Grande repórter. Enquanto lendo. você se atualiza, Isso. Rodrigo, então eu vou deixar você chegar ao final Por da favor, notícia. Gabi. Ele estava ali tentando correr eu tava contra o tentando tempo isso. e a gente já puxando ele para a mesa. Enquanto ele faz isso, eu quero aproveitar para te fazer um convite para chegar aqui no nosso grupo de Zap, que não é o grupo de WhatsApp que a gente estava falando antes. Não é o grupo da nosso turma, grupo. não é da turma. Não. O nosso grupo de WhatsApp é para você receber as notícias antes de todo mundo, as novidades do ICL também. Você pode acessar icl.com.br/grupo. Aliás, a ideia é meio que essa, que nem o Rodrigo está fazendo aqui, se atualizando no momento aqui, informação a quem chegando, você recebe no seu WhatsApp também as notícias diretamente da nossa equipe do ICL Notícias, que faz essa curadoria do que é mais importante para você. Também, se você estiver nos assistindo pela televisão, pessoal, pode apontar o celular para a tela, aqui no canto onde eu estou apontando, para o QR Code, para entrar direto no nosso grupo. Vale a pena, né, Chico? Porque tem muito spoiler. Quem é que não gosta de saber antes de todo mundo? A gente gosta tanto que o Rodrigo começou a falar notícia, eu já assanhei aqui. Já foi lá olhar, né, Chico? É sempre muito bom receber a notícia antes. Boa. Bem. Vai nessa, então. Do que, da notícia? Porque agora o pessoal aqui está perguntando. Diálogos do telefone celular de Daniel Vorcaro mostram que o seu então advogado Valfrido Vardi fez contato telefônico diretamente com o juiz da 10ª Vara horas antes da prisão em 17 de novembro. Então havia uma suspeita de que a defesa do Vardi ficava sabendo das coisas antes do juiz tomar decisões. Algumas delas eram decisões reservadas e o Vardi tinha acesso a tudo que acontecia dentro da Vara Federal lá de Brasília. O advogado diz assim para o Vardi: eu estou infernizando o cara. Infernizando o cara era o juiz, porque ele já sabia que o juiz talvez decretasse a prisão do Vardi. E tem outras coisas aqui, uma troca de mensagens... Do Vorcaro, né? Decretasse a prisão do Vorcaro. Eu falei de quem? Do Vardi. Desculpa. Vardi, desculpa, hein? Eu não quero prender o Valfrido Vardi. Do Vorcaro. Não, né? advogado E o Vardi está fazendo o trabalho de advogado. Até, né, assim, é o trabalho de advogado. Ele mesmo diz, é o trabalho do advogado. Agora, o Estadão teve acesso a detalhes inéditos. Esses fatos foram informados ao ministro André Mendonça. Toda a dinâmica revela que Daniel Vorcaro tomou conhecimento prévio da futura operação policial. E no dia 17 de outubro teve intensa troca de mensagens com o advogado, porque ele sabia que ele estava prestes a ser preso. Então tudo isso está na matéria, daqui a pouco a nossa equipe vai ler melhor. Mas porque esse dia 17 é o famoso dia em que a repórter do Globo, Malu Gaspar, disse que o Vorcaro falou com o Alexandre de Moraes, que ele trocou mensagem com o Alexandre de Moraes. O que eu estou vendo aqui... mensagens de visualização. Aquelas, O que eu estou vendo aqui são mensagens com o Valfrido Vardi falando assim: e aí, conseguiu? Falou com ele? Não falou com ele? Olha, bom, eu não quero me precipitar aqui. Se aquelas mensagens que apareceram, se também não eram com o advogado. Mas, enfim, é uma matéria importante. É uma matéria importante, essa que acabou de sair. E depois a gente vai trazer mais detalhes aqui para a nossa... Aguirre Talento, né? Um repórter. Aguirre Talento, do Estadão. Matéria. Vale a pena acompanhar. Aliás, um repórter investigativo com uma longa experiência nessa área. Então... É isso. É isso aí. Vamos adiante. Fechou. Desculpa, gente. Seguimos. Não, desculpa muito nada. bom, muito bom. Já deu aqui, um gostinho aí do que vem daqui a pouco. Prioridade é sempre da notícia. Aqui em primeiro lugar. E falando em notícia, eu vou trazer uma outra aqui para vocês, do presidente Lula decidindo revogar o visto do enviado do Donald Trump para o Brasil, o Darren Beatty, falando sobre essa história aqui no N2 também. O Brasil voltou atrás por entender que houve má fé do assessor que tinha solicitado esse visto sem informar que o objetivo era visitar o Jair Bolsonaro na Papudinha. O Lula disse hoje que só vai liberar esse visto
para o Darren quando os Estados Unidos tirarem as sanções contra o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e a família dele. A gente tem um trechinho dessa fala, vamos assistir? E é importante lembrar, viu, Eduardo, que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não, sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido. Até hoje, o Padilha sendo impactado por essa decisão do Trump. Eu vou chamar o professor Castro Rocha para conversar com a gente a respeito desse assunto. Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Boa noite à audiência. Boa noite. Boa noite. E achei importante, né, professor, essa revisão do visto desse enviado do Donald Trump, porque ficaram claras as intenções, inclusive a visita queria ser feita ali fora da determinação do próprio presídio, queria numa data específica que seria boa para o Jair Bolsonaro ou para o próprio visitante, enfim. Gabi, eu fiquei muito esperançoso com essa decisão, porque essa decisão mostra o único caminho possível para enfrentar o Donald Trump, que é a altivez. O Lula usou esse caminho na questão do tarifaço, na aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, e o Lula venceu. Agora, de uma outra forma, o Irã tem mostrado que a única forma de enfrentar um bully como Donald Trump e estados que tomam atitudes absurdas e inaceitáveis no direito internacional, como os Estados Unidos e Israel, que a única forma de enfrentar é a altivez. E por que eu menciono o Irã, Gabi? É que vai acontecer, é possível projetar o seguinte: diante do evidente fracasso da ação do Donald Trump no Irã, fracasso que pode afetar diretamente as eleições de metade do mandato que acontecerão em novembro. A gente está com um probleminha no áudio do professor Castro Rocha, já voltamos, ele vai voltar a se conectar e conversar aqui com a gente, e ele falava justamente do impacto dessa decisão de revogar o visto do Darren Beach, o assessor, o conselheiro do Donald Trump, que estava querendo vir aqui para o Brasil para falar não com o Itamaraty, não com o governo brasileiro, mas com o Jair Bolsonaro, que articula contra o próprio país, né, por meio da família. Uma pauta completamente clandestina, né, que não passava pelo governo brasileiro, por Itamaraty, por nada. Já está no maior clima de conspiração. Já há a suspeita, e eu acredito que não é só suspeita a essa altura, de uma interferência do governo Trump nas eleições do Brasil. Aí veio o cara visitar o Jair Bolsonaro sem passar por Itamaraty, sem passar por nada de política de governo, a essa hora, pelo amor de Deus, né? E a essa altura ele teria que botar um jaleco médico e entrar na UTI se quisesse visitar o Bolsonaro também, né? Porque seria o único jeito. De qualquer maneira não existiria essa visita, a não ser que ele quisesse realmente se fantasiar de enfermeiro para visitar o Jair Bolsonaro ou de médico na UTI, né? Porque nesse meio tempo o Bolsonaro, numa operação também muito coreografada, foi parar na UTI, né? Que está muita gente achando que pode ser uma operação, aquela pressão final para ver se ele vai para domiciliar. E, ao mesmo tempo, pressão de fora do Brasil para o Bolsonaro ter direito de receber o enviado do Trump. Então, o presidente Lula faz muito bem de tomar essa decisão. Lembrando que no ano passado o Lula cresceu justamente no momento em que ele enfrentou. Sim. Bonezinho, o Brasil é dos brasileiros, sem fazer grandes bravatas, mas tomando uma posição firme e serena ao mesmo tempo. É que o Brasil espera nessa hora, né? Acho que o Castro Rocha voltou, Gabi? Voltou. Vamos professor lá, então. Castro Rocha na tela com a gente. Professor, voltei. Palavra contigo. Vai lá. É isso que o Rodrigo estava dizendo. Vou fazer um jogral com o Rodrigo. Vamos improvisar um jogral, Rodrigo. Vamos lá. É isto. A única forma de responder a um bully profissional, a um blefador contumaz como Trump, é altivez, serenidade, porque não houve um ataque militar, é altivez e dizer com todas as palavras, aqui não. Esse cidadão que é membro da Ku Klux Klan, o Darren Beatty, ele tinha a clara incumbência de, mais uma vez, assolar a tentação golpista
do clã Bolsonaro. E eu dizia, Gabi, quando o som não ficou bom, que nós temos que ter agora, nós temos a obrigação aqui no ICL de fazer um alerta. Qual é a consequência objetiva para o Donald Trump do fracasso no Irã? Porque, veja, daqui a 2 semanas, eles podem destruir o Irã, que continuará resistindo. Mas o fracasso já está dado. O plano da guerra fracassou. Hoje quem tem o protagonismo e o comando das ações é o governo do Irã. Israel está mais destruído do que jamais esteve em 50 anos. Nunca na história bases militares americanas foram dizimadas. Agora, há as eleições de meio de mandato em novembro. O Donald Trump precisará desesperadamente de uma vitória, de algo que ele possa usar como contraponto ao evidente fracasso do que ocorreu no Irã. Qual é o único continente do planeta Terra onde isso é possível? Chico, América Latina. Pela proximidade geográfica e pelo eco permanente da ameaça do eterno retorno da doutrina Monroe, de 1823. América para os americanos, isto é, para nós, norte-americanos. Então, Gabi, existe hoje um risco real, patente, não é um exagero. Existe um risco real de intervenção norte-americana nas eleições brasileiras. Se nós pensarmos no escudo das Américas, essa cúpula que se reuniu com a exclusão deliberada de Brasil, México e Colômbia, as três economias mais potentes e importantes da América Latina. O Paraguai acabou de abrir as suas fronteiras para a presença ostensiva do exército americano. Nós podemos ter, Gabi, Chico e Rodrigo, nós podemos ter, até o final do ano, milhares de soldados norte-americanos na fronteira com o Brasil. A ameaça é real. Nós precisamos começar a reagir agora com muita altivez. E o mais importante, Chico, deixar muito claro para o governo americano, nós não vamos baixar a cabeça, nós não vamos nos curvar. Se houver qualquer ameaça de intervenção militar, nós vamos reagir. Nós não temos, em nenhuma circunstância, a capacidade militar do Irã. Sabe por que também, Gabi, em parte não temos? Culpa do Sérgio Moro, porque a Lava Jato destruiu uma parte considerável da indústria brasileira. Nós não temos a capacidade que o Irã tem de retaliar, mas nós podemos nos defender com muita altivez. Nós temos que deixar claro, desde este momento, para o Donald Trump, que qualquer aventura no Brasil será respondida com altivez. Caso contrário, Gabi, eu prevejo o pior cenário possível. Muito bom, professor. E até saiu hoje no site do ICL Notícias, recomendo a leitura de todo mundo, de uma reportagem do Jamil Chad, apontando que há uma ingerência dos Estados Unidos e da extrema-direita latino-americana na eleição brasileira. O que ele explica? Que nos últimos dias, esses atos nos Estados Unidos, Argentina e Chile acenderam um alerta no Palácio do Planalto, aqui no Brasil, né, e no Itamaraty também. O crescimento do Flávio Bolsonaro nas pesquisas foi considerado por esses ultraconservadores, por esses personagens da extrema-direita nesses países, como uma confirmação de que, apesar da condenação do Jair Bolsonaro, na verdade, o Flávio, a candidatura dele seria viável, vamos dizer assim, né? Nos Estados Unidos, diferentes interlocutores do governo Trump fizeram consultas extrajudiciais para calcular a força política do Flávio Bolsonaro. Também acho que dá para inferir que essa vinda do conselheiro, a visita ao Jair Bolsonaro na Papudinha, seria mais uma dessas consultas. Dá um retorno, né? Claro. Assim, sentir a pressão de lado a lado. Lembrando que esse ano, além da eleição parlamentar nos Estados Unidos e da eleição no Brasil, claro, existe daqui a pouquinho, vai haver a eleição na Colômbia. A Colômbia já teve a eleição parlamentar para a Câmara e no Senado, para a Câmara e para o Senado, onde o partido de esquerda, o pacto histórico do presidente Gustavo Petro ficou em primeiro lugar. E entre maio e junho, eleição presidencial na Colômbia. O candidato apoiado pelo Petro é favorito no primeiro turno, mas o segundo turno deve ser uma guerra, como aqui no Brasil. Como foi, é? Você tem dois candidatos da direita na Colômbia, um da extrema-direita e agora uma candidata do que eles chamam lá de centro-direita, da direita mais moderada, que essa é a mais perigosa eleitoralmente no enfrentamento. Então, há um cerco generalizado aqui e a expectativa da direita nos Estados Unidos é tomar pelo voto, né? Já tomaram Chile e agora Brasil e Colômbia também em disputa pelo voto nesse ano de 2026. Só para a gente completar o quadro que o professor trazia aí, né? Para entender o cenário. Agora, pessoal, posso fazer um comentário rápido? Claro. Claro. Gabi, você promete explicação entre nós quatro aqui? Ninguém vai nos escutar. Ninguém, É o seguinte, só a nossa audiência aqui, professor. só nós quatro aqui, olha. Não vamos falar para ninguém. É o seguinte, Chico,
o presidente Lula é um gênio político. Porque, na verdade, para o presidente Lula, que o Flávio Bolsonaro, em março de 2026, apareça lépido e fagueiro, crescendo nas pesquisas, é o cenário ideal, Chico. Uma eleição muito difícil seria uma eleição que incluísse na disputa com o presidente Lula qualquer outro candidato que pudesse se arvorar o direito de dizer que a novidade é o antissistema. Por exemplo, um Tarcísio de Freitas, talvez um Ratinho Júnior. Romeu Zema nem pensar. Agora, se a direita se concentrar em torno do Flávio Bolsonaro, de novo, Gabi, eu pensei nem em falar isso. Vamos manter só aqui entre nós quatro, vamos falar baixinho. Se a direita insistir no Flávio Bolsonaro, vamos, a próxima vez que eu estiver aí ao vivo, nós saímos do programa e vamos tomar uma cervejinha, uma cachaçinha, Chico, para celebrar. Porque é o cenário ideal para o presidente Lula, é que de fato o candidato seja o presidente Flávio Bolsonaro. Agora, eu estava escutando o programa, como sempre escuto antes de entrar, e estava escutando a importantíssima notícia que o Juliano trouxe. Gabi, haverá uma dupla força concentrada. De um lado, uma força internacional capitaneada pelo Donald Trump, pela extrema-direita norte-americana e apoiada por Javier Milei. Haverá uma força interna. A mídia corporativa está desesperada, de qualquer forma, tentando criar um escândalo imediato para que dê tempo do Tarcísio de Freitas, até o dia 4 de abril, mudar de ideia e arriscar a presidência junto com a Michele Bolsonaro. Não vai acontecer. Mas, uma vez que o Flávio Bolsonaro tornasse de fato o candidato apoiado pela direita, nós vamos assistir a uma santificação do Flávio Bolsonaro. O Jair Messias Bolsonaro teve o Paulo Guedes para ser uma espécie de aval junto ao mundo financeiro. Anotem o que eu estou dizendo, Rodrigo. Em breve, André Esteves começa a se aproximar de Flávio Bolsonaro. Mas eu repito, esse é o cenário ideal para o presidente Lula, porque desde 1989, toda eleição do PT forja-se um escândalo. Eu era jovem, Chico, e eu lembro, em 1989, tentaram associar os sequestradores do Apílio Diniz, que felizmente sobreviveu ao sequestro, ótimo, felizmente, mas forçaram os sequestradores a colocarem uma blusa do PT. Você lembra disso, Claro. Rodrigo? Eu já era repórter, eu estava lá. Chico cobriu, eu vi de casa preocupadíssimo aquela cena. 1989. Toda a eleição em que o PT vence há um escândalo forjado. Em 1989 foi o caso da filha do Lula, que foi um caso traumático. Sempre houve um escândalo forjado. Isso vai aumentar porque, mais uma vez, o mercado, a elite econômica brasileira e o mercado financeiro brasileiro têm uma atitude absolutamente patológica em relação ao povo brasileiro e não admitem que haja nenhuma melhora real da condição do trabalhador brasileiro e do povo brasileiro. Mas, nesse cenário, eu prefiro enfrentar o Flávio Bolsonaro. Até rimou, Chico. E eu prefiro um Lula que vá para o enfrentamento, que saia, que nem ele fez hoje lá. Ô Padilha, se os caras estão te barrando nos Estados Unidos, nós vamos barrar esse da Ku Klux. Eu nem sabia que ele era da Ku Klux Klan, esse cara aí, né? Esse que vinha aqui. Inacreditável, né? Darren Beat. Eu sabia que ele era supremacista, que falava que os brancos têm que comandar. Esse cara vai ser recebido aqui no Brasil? Manda embora, tá? Não tem que dar visto para racista. Radical. Não tem meio termo com ele, não. Vai ser racista lá no Mississippi em chamas, não aqui no Brasil, né? Mas é esse personagem que estava para visitar o Jair Bolsonaro. Combina, na verdade, né? Parece... Claro. Combina. Mas é bom ficar claro quem era esse cara, né? Que ia fazer a visita. Professor, vou chegar na parte da nossa literatura, hein? Então, que bom. Chegamos, a gente tem... Semana passada não deu 5 tempo, lembra? minutinhos aqui, não. a realidade Tem maluca. essa Semana vai dar. Vamos lá. Então, chegou a hora da gente falar de literatura. Vamos trazer a guerra do Oriente Médio no centro da história. Temos o Divã Ocidente Oriental de Goethe aqui. Então, começamos, professor, com ginkgo biloba. Folha de árvore do Oriente, que no meu jardim se faz. Dá-me a ver sentido ausente, que aos sábios só apraz. Será apenas um vivo ser, que de si em si se parte, serão dois, que no colher dão em um sem que se aparte? Para atender a tais questões, alcancei um senso azado. Não vês tu, nessas canções, que sou um e duplicado?
primeiro poema, então, professor? Posso trazer os dois aqui e te devolvo? Pode. Divã Pode. Ocidente Oriental. Fosse conhecer a poesia, para sua terra viajaria. Fosse conhecer o poeta, nas suas terras andaria. Vamos lá então, Gabi. Olha que bonito isso. Nós trouxemos hoje um dos monumentos da literatura universal, não apenas da literatura alemã, que é o Divã Ocidente Oriental do Goethe, que ele começou a escrever em 1814, já no outono da sua vida. E no outono da sua vida, o que o rejuvenesceu, o que trouxe o imprevisível, o inesperado, o erótico, o amoroso, foi um encontro com um poeta do século XIV. Foi um encontro com um poeta persa, do Irã, com Hafez, cuja lírica amorosa é tão impressionante, é tão forte, que nas casas iranianas, hoje, em 2026, muitos procuram consolo quando escutam as bombas, declamando versos de Hafez. Ser iraniano, ser persa, em alguma medida, é conhecer de memória pelo menos uma estrofe de Hafez. Assim como, Gabi, ser brasileiro é conhecer, em alguma medida, pelo menos uma estrofe da Canção do Exílio. O Goethe, já no seu outono, totalmente consagrado, descobre a poesia do Hafez porque um alemão chamado Joseph von Hammer traduziu as obras completas do Hafez, traduziu o Divã. Divã, que o Goethe traz para o título, é uma palavra persa que quer dizer, olha que bonito, Chico, quer dizer obras reunidas. Então o Divã do Hafez são as poesias reunidas do Hafez. O Divã Ocidente Oriental é a homenagem que o Goethe prestou à poesia persa, que rejuvenesceu a sua vida, que ampliou os seus horizontes. Ele escreveu então o Divã, e olha que bonito, Gabi, não é oriental-ocidental, é Ocidente Oriental. Do Ocidente em direção ao Oriente, um encontro poético para o próprio Goethe, que se conheceu a poesia do Hafez em 1814, publicou 2 edições do seu Divã Ocidente Oriental, que é um monumento para a ideia de que é possível uma ponte, um diálogo entre os povos, e que a ponte e os diálogos só podem existir quando são povos diferentes, de culturas que não são as mesmas. Em 1827, ele publicou a 2ª edição, revista, a edição definitiva do Divã Ocidente Oriental. Neste mesmo ano, numa correspondência com seu secretário do final da vida, ele morre em 1832, 5 anos depois de concluir o seu Divã. É de fato no outono da vida. Ele escreve numa carta para o Eckermann um conceito que ainda hoje reverbera e que é um sonho, uma utopia. Ele dizia que o mundo não mais suportaria a existência de literaturas nacionais. Ele queria dizer patrioteiras, nacionalistas, aquelas que somente se afirmam quando denigrem o outro. Dizia o Goethe, chegou a época de nós colaborarmos para o surgimento de uma Weltliteratur, não de uma literatura mundial no sentido de ser homogênea, mas de uma literatura do mundo, refletindo as diferenças do mundo, uma literatura cuja maior expressão é o Divã Ocidente Oriental. Então, eu queria trazer isso para a nossa discussão de hoje, Gabi, porque no século XX, uma das ações mais bonitas, que infelizmente não rendeu os frutos que se esperavam, uniu um dos maiores intelectuais do século XX, o palestino-americano Edward Said, e um dos maiores músicos do século XX, o argentino-judeu Daniel Barenboim. Eles criaram, em 2004, olha que bonito, Gabi, eles criaram a orquestra Divã Ocidente Oriental. É uma orquestra de música clássica que é composta exclusivamente por crianças palestinas e judias, que na música encontra a harmonia que os estados muitas vezes somente conseguem solapar. Belíssimo isso. Maravilhoso. Bonita essa história. Não conhecia os detalhes, né? Hafez, né? O nome do poeta persa. Hafez, isso. Tá bom. Isso. Fica pra gente aqui de sugestão, né? Com certeza. Buscar, né? Com Hafez. certeza. Professor Cássio Essa Rocha, edição aqui, lindíssimo, que é aliás. bela edição, e o tradutor, o Daniel Martin Eschen, fez um trabalho absolutamente extraordinário, eu recomendo demais. É uma leitura, Gabi, que muda uma vida. Olha só. Professor, obrigada. Além de tudo, hoje ele ainda trouxe essa sugestão de leitura pra gente. Lindo. Vamos, maravilha. Com essa, acho Obrigado, que a gente já pode, ainda não tem meia hora de programa, mas vamos para o final de semana muito melhor depois dessa, professor. Obrigada. Bom, obrigado. Bom fim de semana, pessoal. Valeu, Bom final de professor. semana. Valeu, obrigado. Professor Castro Rocha. Belíssimo, né? Lindo, lindo, lindo.
Gente, falando em coisas boas que saem assim já no final de semana, já pensando que a gente pode ler para o final de semana, entendeu, né? Já entendi. Já entendeu do que eu estou falando. Revista Liberta. Revista Liberta. Já está disponível a nova edição da revista e a capa, se a gente tiver, a gente pode colocar aqui na tela, mas eu vou dar o spoiler aqui, tá, gente? Temos, olha só, A Direita na Mão de Vorcaro. Mais uma capa. Eu sempre adoro as capas da revista. Muito. É do Aroeira também, né? Aroeira, Olha só. Histórica. Dá para guardar de As recordação, cartas realmente. ali, ó. Ciro Nogueira, Ibanez Rocha. Nicolas Ferreira, Tarcísio de Freitas, Jair Bolsonaro. É o Jair gritando lá. A primeira, no canto, né? primeira carta ali. Então é a direita que está na mão do que o Vorcaro decidir falar, né? Numa possível delação. Vamos ver, né? Mais cedo o nosso entrevistado acha que não vem delação, né? Que não vai ter Valber delação. Agra. O Valber Agra, né? Eu acho que esse passarinho aí não fala não Vai canta cantar, não, viu? não vai cantar o passarinho. Mas quem vai cantar é a matéria aí, ó, do Luiz Costa Pinto e Gessé. Souza. Na Liberta, vale muito a pena acompanhar. Eles vão falar sobre o envolvimento dos políticos da Crime direita. financeiro, pega ali, condenaçãozinha de 10 anos, 12 anos, 2 terços, 6 meses está fora da cadeia, cara. Será? O Vorcaro também? Infelizmente. Aí vão colocar a questão do sicário, ameaça, aí dali mais 6 meses de cana. Para ele não é jogo nenhum delatar. Porque daí ele estraga o resto da vida dele, não pode mais andar por aí. Acaba Né? com a vida dele, acaba, assim, não tem lógica, mas o Brasil também não tem lógica, né? O Brasil... Esse é um bom... Aí você foi certeiro. O que é que tem lógica aqui? Então... É um país onde um sicário se suicida usando a camiseta, não tem muita Digamos lógica. que esse suicídio tenha sido um suicídio mesmo. O que leva a uma decisão dessa? Coisa de máfia, que é preferível suicidar, senão matam toda a sua família depois. Do filme, né? Até no Poderoso Chefão tem isso. Máfia, filme óbvio de máfia. Por que alguém se mata? Porque senão mata toda a tua família. Aí o cara se sacrifica para poupar a família. O cara se sacrifica, porque tem filho, tem mãe, tem todo mundo vivo. Então é uma história muito pesada, mas eu não acredito. Imagina, o Ciro Nogueira, esses caras são muito raposa. Ciro Nogueira ir para o sacrifício no Brasil? Jamais. A gente mostrou, né? O Ciro Nogueira estava outro dia aí passeando pelo exterior com aquele que paga as contas, né? A Piauí mostrou o giro que ele fez pelo exterior. Ele não postou nada, mas a filha dele postou. E aí descobriram que ele estava nas fotografias, a namorada do cara com quem ele estava postou. Esse povo não resiste. Não resiste. Tem alguém que vai... ostentar, porque estava num navio. Exatamente, o Ciro Nogueira paga uma viagem, paga pelo um desses amigos dele, das Betes aí, ajuda a sustentar a vida do Ciro Nogueira, impressionante. Mas eu não quero desanimar alguém, assim, é muito do meu ceticismo de 200 anos de jornalismo, mas tomara, eu torço para que sim. A experiência... Eu torço para que sim, não torço contra não. Mas nos indica alguma coisa, essa experiência, Chico. Importante. Só para deixar também aqui registrado, além, claro, tem as análises do Luiz Costa Pinto, do Gessé Souza também sobre a direita na mão do Vorcaro. Tem também, a gente estava falando sobre o Trump, sobre o governo Trump, sobre a intenção de classificar o PCC e o CV como organizações terroristas, a repercussão que isso teria, enfim, as consequências para o nosso país, né? Para o Brasil. Tem outros temas também que vale a pena você conferir. Vai em icl.com.br/revista para fazer a sua assinatura, para ler novas edições toda semana. Todo sábado já fica disponível para todo mundo. Então, fica aí a dica para todo mundo. Seguimos aqui, pessoal? Adelante. Quem está chegando hoje nessa sexta-feira é Cristina Serra para conversar com a gente. Cris, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Gabi, Rodrigo e Chico. Boa noite, querida. Já chamando a Cris, trazendo aqui a notícia de que o Jair Bolsonaro está com pneumonia aguda, foi internado numa UTI em Brasília. Segundo o médico do Bolsonaro, a causa pode ser um refluxo gástrico que foi aspirado para o pulmão. Enquanto isso, os ministros do governo Lula dizem nos bastidores sentir um cheiro de acordão entre o STF e os aliados do Bolsonaro com a saída do ex-presidente para a UTI. Para explicar aqui,
é uma apuração até do Igor Gadelha, jornalista do Metrópolis. A suspeita é que a transferência para o hospital faça parte desse acordo para que o ministro Alexandre de Moraes autorize, eventualmente, uma prisão domiciliar do Bolsonaro. De novo essa história, né, gente? Toda semana, para quase não dizer que diuturnamente falamos disso. Tentando, né? Acho que o Alexandre de Moraes fica também pensando, vai esse cara ter algum troço mais sério? Ele aplica muito, né? É porque é um personagem que mente demais, então você não sabe. Você tem que pegar o... Chico, o seu microfone parece que deu um probleminha. Já eu te passo a palavra, a nossa equipe vai consertar isso. A Cris falar, que é quem sabe das coisas, né? A Cris, ela vai falar. Eu só quero trazer uma observação aqui, o Cris, sobre a sequência dos fatos, né, que isso é bom. dizem respeito a alguma coisa, porque a internação foi anunciada às 7h49 pelo senador Flávio Bolsonaro nas redes. 2 horas depois, o advogado do Bolsonaro já vai lá e pede a prisão domiciliar, né? Então, na avaliação dos ministros, o Alexandre de Moraes poderia ter fechado um acordo para beneficiar o Bolsonaro, enfim. Isso tudo é o que a gente pode discutir aqui, mas seria para reduzir uma pressão, eventualmente, que ele está enfrentando por conta do caso Master. Essa é uma apuração que está na imprensa. Temos nossas dúvidas, mas a sequência dos fatos é essa, Cris, para te passar aqui a bola. Gabi, tenho muitas dúvidas sobre essa interpretação. Você falar sobre um eventual acordão, cheiro de acordão, né, entre Bolsonaro, defesa dele, os Bolsonaro e Alexandre de Moraes, por causa da pressão que o Alexandre de Moraes tá vivendo, não, eu acho meio que nesse momento, pelo menos com os elementos que eu vejo aí, acho, enfim, uma especulação, como a gente vê muitas especulações hoje na mídia. Fato concreto, o Jair Bolsonaro não é um paciente qualquer. De fato, ele tem um histórico de problemas muito grande. Mas sabe-se também que ele não é exatamente aquele paciente que cumpre tudo que o médico diz, né? Ele não tem muito cuidado com a saúde. Isso a gente já percebeu em algumas situações, né? E essa frequência com que ele vai ao hospital não se deve às condições em que ele está preso, né? Todo mundo viu também, isso já foi filmado, apareceu na internet, né? A situação em que ele está, não é nem uma cela propriamente, né? Ele tem um amplo espaço, com bastante conforto, né? Tem área externa, banho de sol a hora que ele quiser, tem assistência médica, assistência dos advogados, assistência religiosa o tempo inteiro. 24 horas por dia. Essa é uma condição da qual o ex-presidente desfruta que não existe para nenhum outro preso neste país. Nenhum. Mesmo os outros golpistas, generais que foram presos, Walter Braga Neto, que está preso numa sala de Estado-Maior, ou algo semelhante, enfim, numa instalação do Exército, o da Marinha, esse outro que pediu há pouco autorização para a visita da esposa, nenhum deles dispõe dessa estrutura que está a serviço aí do Bolsonaro. Então, na verdade, o que me parece, tá? Estou falando, claro, com os elementos que a gente tem. Ele tem, sim, problemas de saúde, mas ele não é exatamente aquele paciente que cumpre à risca o que os médicos dizem, como existem vários pacientes com esse perfil, está numa instalação boa, né, mas que ele não considera suficiente, porque o que ele quer mesmo é a liberdade para influenciar este momento político eleitoral aqui no país e a eleição do filho dele. A campanha, pelo menos, participar. Né? Ou, pelo menos, quer a domiciliar, né? Onde esses controles ficam ainda mais difíceis sobre quem ele recebe e quem ele não recebe. É isso que ele quer, é isso que até agora o Alexandre de Moraes tem evitado. Não está caindo aí nessas historinhas tristes que ele conta. Espero que continue assim. Acordão com Alexandre de Moraes, sinceramente, como eu disse no começo, ainda não vejo esse cenário. Quem trouxe isso foi um jornalista por enquanto, mas a gente registra, porque eu já ouvi falar disso também, alguns avaliando que o Alexandre de Moraes, porque isso é evidente, ele ficou mais fraco
Nesse último mês ele está mais fraco do que ele já esteve por conta desse direcionamento total da cobertura para o Alexandre de Moraes no episódio do Master. Isso sim. Então, se nos outros momentos ele foi firme e não caiu na chantagem, agora, será que existiria a possibilidade dele negociar alguma coisa e conversar com a família? Ou não precisa nem conversar, né? São sinais que vão sendo trocados publicamente, né? Então ele alivia da domiciliar e vê se o bolsonarismo de alguma maneira também diminui a pressão no caso Master. Acontece que o bolsonarismo não domina totalmente a história do caso Master. Não pode dar essa garantia para ele de que vai aliviar, porque tem uma dinâmica própria ali também, né, Chico? Sim. Exatamente isso. Só mais um detalhe, Chico, muito rapidamente. Essas matérias são muito feitas em função, assim, conversei com 1, 2, 3 ministros que dão esse clima, né? Só que a corte tem mais ministros, o Congresso tem N grupos políticos. Então, esse tipo de matéria, como elas são em off, né? Ou você acredita ou não, né? Porque você não sabe com quem que o jornalista falou, né? Porque assim, esse acordo é meio... ele é lógico, assim, né? Faria algum sentido. Faria sentido. Então não precisa ter nem fonte ou não. É uma coisa que está quicando, né? O Alexandre é um pouco enfraquecido por conta do massacre todo que sofreu. Foi alvejado pelo noticiário. E aí facilita. Aí vem essa crise justamente agora. Daí é que eu não sei se é verdadeiro ou não, porque... teria que ter uma junta médica independente, porque médico amigo pode dar o atestado que quiser, então não dá para confiar em Jair Bolsonaro, porque o histórico dele não passa confiança, né? Mas pode estar sendo, esse acordo pode estar nascendo com muita naturalidade. Vai para casa, ele não vai poder fazer campanha, mas está lá recebendo... quem quer que seja, Valdemar e o povo todo, Queiroz, né? Quem sabe o Queiroz volta a visitá-lo, que é o homem da rachadinha. Então, tá com cheiro desse acordo aí. Tá com cheiro que o Alexandre de Moraes pode temer também que aconteça alguma coisa de maior gravidade, que poderia acontecer em casa também. Essa história de hoje poderia acontecer em casa, em qualquer lugar. Sim. Não é porque ele está lá na Papudinha, porque lá aquele imóvel que ele está não é honesto, 4 mil, 5 mil aqui em São Paulo, de aluguel, no mínimo. Com quintal e tudo. Mas tem cheiro disso no ar. Eu queria só trazer os detalhes daquela reportagem que você manchetou agora há pouco, Rodrigo, quando você chegou aqui no programa, sobre a reportagem do Estadão. Eu estava lendo aqui os detalhes que a nossa equipe se debruçou, se prometeu, e a nossa equipe, claro, que foi atrás desses detalhes todos aqui. A gente pode repercutir com a Cris também. Fiquem comigo, porque tem vários detalhes aqui, mas Estadão, vale a pena. Né? Acabou de sair. Sobre essas mensagens que foram obtidas com exclusividade pelo Aguirre Talento, pelo repórter, mostrando diálogos do telefone do Vorcaro com o advogado dele na época da prisão, o Valfrido Vardi. No dia em que o Vorcaro foi preso, o Valfrido fez contato direto com o juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, o Ricardo Leite. Depois, o advogado envia para o Vorcaro imagens da conversa com o Ricardo Leite às 6h08 e disse ao dono do Master: estamos infernizando o cara. Seguimos, gente. Um mês antes da prisão, no dia 17 de outubro, servidores do Banco Central fizeram uma reunião com delegados da Polícia Federal sobre a investigação do Master. No dia 21 de outubro, o Vorcaro registrou nas anotações do próprio celular o nome de todos os delegados da PF que participaram dessa reunião. Ele também gravou o nome de procuradores do Ministério Público Federal que atuavam nesse caso, e numa outra anotação posterior, o Vorcaro escreveu que recebeu as informações dos seus amigos do BC. No dia 16 de novembro, avançando no tempo, um dia antes da prisão, o Vorcaro criou uma nova anotação com o nome do juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, o Ricardo Leite. E uma pergunta: vocês são próximos? Para a PF, essa anotação seria usada como uma mensagem de visualização única para envio no WhatsApp, mas não foi identificado o destinatário, Rodrigo. A PF aponta que a cronologia das conversas no dia da prisão e nas semanas anteriores
mostra que Vorcaro recebeu, de maneira ilegal, informações do inquérito sigiloso de Brasília e atuou para impedir a própria prisão e fugir do país. Em nota, temos aqui o posicionamento do escritório VAR de Advogados, afirmando que ele, o Valfrido, advogou em favor do Vorcaro e do Banco Master, absolutamente dentro da lei. Já a defesa atual de Vorcaro disse que entende que não cabe comentar conteúdos que decorrem de vazamentos ilegais de material sigiloso. Então, resumo aqui que a nossa equipe traz sobre a cronologia dessas conversas. O que aparece aí, Cris, já vamos passar para a Cris também, e o Chico, mas assim, o que aparece aí, ele tinha informação de reuniões feitas com policiais federais, tinha os nomes dos policiais, quem o abastecia, ele mesmo dá a dica aí, né? São os meus amigos do BC, que são aparentemente esses dois que já estão identificados. Aquela dupla. Da operação. Agora, esses dois trabalhavam debaixo do Campos Neto, gente. O trabalho do repórter é perfeito, o Estadão está colocando. Agora, não apareceu o nome do Campos Neto, né? Quem vai? Agora, esses dois que abasteciam um sujeito investigado com informações, trabalhavam debaixo do nariz do Campos Neto. Né? Isso é uma coisa. A outra coisa, Cris, Chico, isso é uma coisa que a gente tem que pensar junto aqui. Ele foi trocando muitas mensagens com o Valfrido Vardi, né, que era o advogado dele, o que é relativamente normal. E dá a entender que ele tinha informação de dentro, tinha vazamento ilegal de dentro da Justiça Federal, né, Chico? Assim, normalmente esses caras com esse nível de bandidagem, eles têm. Uhum. Eles compram autoridades no geral, né? Nesse caso aí, seriam agentes da Polícia Federal. Sempre tem, o comum é ter. Não é comum a gente ficar sabendo. Nesse caso, isso fica evidente, Cris. Eu acho uma matéria importante e mostra... Sim. Tem essa troca de mensagens com o advogado no dia 17, né? E inclusive, essa última que a Gabi botou aí no ar, você tem contato com ele, como é que é? Se puder colocar de novo só essa última que ele escreveu no bloco de notas. Então, ele dá o nome do juiz da 10ª Vara e pergunta, vocês são próximos? Por quê? Ricardo Leite, o juiz. O juiz é o Ricardo Leite, mas a mensagem era para um terceiro. Uhum. Por quê, Cris? Ele estava imaginando, esse cara vai decretar a minha prisão e eu preciso saber. Vocês são próximos? Quer dizer, bloqueia esse juiz aí. Para quem será que ele mandou essa mensagem? Essa é a grande pergunta, Cris. Claro, ele está perguntando para alguém, né, que a gente não sabe quem é, se essa pessoa para quem ele pergunta é próxima do juiz. Não é para tomar né, é para tornar esse juiz. Ou para tentar alguma coisa pior, né? Enfim, um suborno, fazer uma proposta indecente qualquer, né? Primeiro você se aproxima, né? Oferece ali discretamente, né? Fica com aquela conversa de cerca Lourenço e tal, e vê qual é a reação do juiz. Enfim, agora, o advogado dele, né, foi quem disse para ele, estamos infernizando o cara, certo? Não foi isso? Foi o Vardi, Estamos infernizando o juiz. Estamos pressionando. Você imagina o nível de pressão para cima desse cara. Então, assim, ou você tenta uma aproximação, né, mais suave, ou você parte com uma pressão mais forte, mais violenta. Não se sabe exatamente. Nós temos indicações por essas frases. O que se sabe? Essas frases não indicam coisa boa. Indicam essa teia que ele formou, né, em que ele... pressionava de várias formas, comprava autoridades, seja lá como for, comprava influência, fazia tráfico de influência, né? É esse tipo de gente, é disso que a gente está falando. É o modus operandi de organizações criminosas, né? Corromper autoridades. E aí, Rodrigo, é importantíssimo a gente falar aqui, porque a gente sempre tem que trazer essa história para aquilo que interessa, para o cerne dessa história. Esses diretores do Banco Central, subordinados diretos de Roberto Campos Neto. O escândalo Vorcaro, ele tem a sua gênese, a sua origem e o seu desenvolvimento na época de Roberto Campos Neto. Isso é muito importante, a gente tem sempre que lembrar isso, né, para não ser levado aí, né, por discussões secundárias, né, que convenientemente tentam esquecer os personagens principais dessa história. Importantíssimo. Muito bom. Outra coisa que aparece nessa mesma reportagem é que ele avisa o advogado, ou assim, avisa
que vai fechar aquele acordo. Lembra que no dia que ele foi preso, em novembro, ele chegou a anunciar que estava vendido o Master por um grupo internacional, o Fictor, né? Sim, um fundo e tal. Aliás, tem a ver com a primeira prisão. A primeira prisão, de 17 de novembro. Por quê? Porque ao anunciar isso, ele justificava por que ele ia para São Paulo pegar o avião para viajar para o exterior. Para Dubai. Para Dubai, veja bem, eu estou fechando esse acordo, eu preciso ir lá encontrar os caras. Exatamente. E aí, só que a polícia tinha gente do Vorkar infiltrado na polícia, mas tinha a banda da polícia que trabalhou direito e prendeu o Vorkar, não deixou ele sair. Mas ele estava articulando justamente uma fuga, né? Uma fuga do Brasil para ganhar tempo enquanto tentava se safar dessa prisão que se aproximava. Então, são elementos novos aí que trazem luz sobre esse caso do Daniel Vorkar, né, Gabi? Muito bom, Chico. Perfeito. Se você quer fazer alguma Não, eu só fiquei pensando na ironia da história, que seria ele agora, estava em Dubai está sendo atacada. Ele teria que voltar correndo. Não, ele iria para uma ilha dessa, qualquer outra, né? De lá eu acho que é só uma ponte, né, Chico? Porque as pessoas lá estão com dificuldade de sair. Ele iria, na verdade, para Malta, né? Esse era o plano de voo do avião dele, era para uma ilha. O final era lá. Eu acho que ele ia para lá mesmo, ia ficar numa ilha no Mediterrâneo. Dubai podia ser só a desculpa de que ia fechar o negócio. Bom, acabou de sair essa matéria, mas acho que teremos desdobramentos dessa história muito em breve. É importante essa matéria que sai agora. Bom, quero ainda trazer uma notícia aqui sobre o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Essa é muito boa. É boa. Enviou um ofício, Rodrigo, Chico, Cris, para ele mesmo, para liberar 379 milhões de reais em emendas destinadas ao Amapá, que é reduto eleitoral dele. Uma apuração que é do Patrick Camporês, do jornal O Globo. Desse total, 30,5 milhões de reais foram para uma obra da construtora do segundo suplente dele, o empresário Breno Chaves Pinto, investigado pela Polícia Federal por suspeita de fraudes em licitações do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Para liberar os recursos, o Alcolumbre contou com aliados, 210 milhões foram solicitados ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que é comandado pelo Valdez Góes, indicado ao cargo pelo próprio senador Davi Alcolumbre, é da cota dele. O Alcolumbre afirmou que enviou o ofício para ele mesmo, gente, para cumprir um acordo com o STF, que exige a identificação dos padrinhos das emendas. Era o ofício de álcool para lumbre. Isso, exatamente. Eu vi a postagem do Chico. De Davi para Alcolumbre. De álcool para o lumbre. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos levar um pouco a sério. Presidente do Senado, né? Eu tenho que trazer aqui o posicionamento de todo mundo. Cara, é muita esculhambação, né? O cara escreve carta para ele mesmo, tá nesse estágio já. Meu Deus do céu. Escrevendo cartas para ele mesmo. Para si próprio. E para pedir uma grana braba, né? Não é uma cartinha inocente, eu me amo, né? Porque por dizer dele para ele mesmo, eu me amo. Me amo, por favor. Não, é para pedir dinheiro, pô. É assim, Davi... libera aí pro Alcolumbre. Libera pro Alcolumbre trezentinhos aí, porque tá precisando, tá fazendo falta. Ai, gente, muito bom. E uma boa parte da grana era para uma construtora de gente ligada a ele. Pois é, o Breno Chaves, ele disse que o contrato da obra... Suplente dele, isso mesmo. Suplente. O Breno Chaves, ele disse que o contrato da obra foi rescindido em julho do ano passado, depois de uma fiscalização identificar falhas na execução, só para trazer o posicionamento aqui também completo de todos os envolvidos. E a pasta do Valdez, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, informou que repassou os recursos depois de receber o ofício e disse que o documento cumpre decisão do STF, que exige mais transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares, de álcool para lumbre, como disse Chico Sá. De maravilha. É um caso de dupla personalidade, né? Ele envia, o remetente é o coordenador da bancada do Amapá. E o destinatário é o presidente do Senado, que, por acaso, olha só, são a mesma pessoa, né? Dupla personalidade, o médico e o monstro. E assim, como vocês já destacaram,
obras que vão beneficiar a empresa do segundo suplente dele. Gente, segundo suplente, isso é uma coisa que tem que acabar. Numa reforma política, isso tem que acabar. Senador não tem que ter nem primeiro suplente, nem segundo suplente. Né? Isso só existe para que o senador, o titular, faça acordos com essas pessoas. Né? Geralmente, o suplente é alguém que dá muita grana para a campanha dele, do senador titular. Né? Aí o senador titular faz acordo com os suplentes, sai por um período, o suplente assume. Aí ele se torna senador e passa a desfrutar de todos os benefícios que os senadores têm, como, por exemplo, o melhor plano de saúde do planeta, que todo mundo sabe como é que funciona no Senado. O senador pode gastar o que quiser em qualquer hospital e depois apresenta a conta e a gente paga. Então, essa coisa de primeiro e segundo suplente tem que acabar. O senador saiu, deixou o cargo, morreu, sei lá o quê, chama o mais votado que vem atrás, ponto. Mas, enfim, eu estou derivando a conversa, mas é porque essa é uma questão importante. Então, parte desse dinheiro ia para obras que seriam feitas pela empresa do segundo suplente. O dinheiro, né, das emendas é do Ministério do Desenvolvimento Regional, né, do ministro indicado pelo Alcolumbre. Gente, precisa desenhar mais o que é não precisa, o desenho de um esquema, de uma falcatrua grossa, para completar um detalhe. Uma das cidades beneficiadas por emendas, Tartarugalzinho. Foi feito um levantamento, o Flávio Dino, inclusive, que está com o caso das emendas no Supremo, mandou investigar. É a cidade que mais recebeu dinheiro de emendas no Brasil, proporcionalmente à sua população. Precisa explicar mais? Não, né? Não precisa. Cris, muito obrigada, minha querida. Um beijão para você, bom final de semana. Um beijo, Cris. Beijo, querida. Tchau, tchau. Queria chamar para participarem do Oscar junto com a gente. Vai ter transmissão aqui no ICL. Nesse semana vai ter transmissão aqui no ICL. Domingo, programa especial do Oscar. A expectativa, assim, a minha tá altíssima. Já tô com ansiedade aqui para que o Brasil, para que o Wagner Moura ganhe. Pelo amor de Deus, tem que ganhar. Olha, com o melhor ator, eu tô assim... Embora os pitacos não são bons, né? Todo mundo dizendo, não vai sobrar nada pro Brasil. Eu acredito. Mas eu acho que vai ganhar sim. Teremos William De Luca, Duda Leite, Carol Martins comandando esse programa especial. Você está vendo aí na tela. Vai ser a partir das 7 horas da noite. A transmissão, gente, já está aberta no nosso YouTube, no nosso canal. Então dá para ir lá, acionar o sininho e aí você recebe a notificação quando o programa estiver começando para não perder nada da maior premiação do cinema mundial. Chico Sá fará uma participação, né? Eu vou trazer o jornalista que, eu ia dizer criou, não, mas ele que entrevista a primeira vítima da perna cabeluda, Raimundo Carreiro. A história que está lá no filme. Ele não falou em lugar nenhum. A Globo fez uma matéria sobre a perna cabeluda, não tem ele. Isso então, a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Chico Sá mostrará na transmissão. Aguardem, olha, o cenário tá assim, uma coisa belíssima. Eu já olhei, fui lá, olhei na janelinha assim, queria spoiler. Não, vai ser lindo. Vai em isl.com.br/Oscar, vale muito a pena acompanhar, gente. O programa tá assim, teve piloto ali, a nossa equipe estava preparando tudo, vai estar maravilhoso. Domingo, 7 da noite. Domingo, 7 da noite. Nossa enquete que estava no chat, pessoal, benefício dado para o Vorcaro deve valer para a chefe do PCC sobre as conversas com os advogados não serem gravadas? Sim, 65%, não 35%. Então, a maioria diz que, na verdade, sim, deve ser estendido, enfim, é um direito aqui. Eu votei na enquete. Eu também votei. Eu também votei no sim. Que teve mais de 2.000 votos, 2.300 votos aqui. Eu trago o resultado para vocês. Quero dar um muito obrigada para Marcelo Silvério, Cláudio Lopes, Marlúcia Silva Duarte, Beatriz Lopes, Itamar Ferreira e toda a nossa audiência que ficou comigo até às 7 horas da noite. Vamos nessa? Vamos. Já com o pezinho no final de semana. Hoje é dia de Jurubeba ou Negloni? Eu vou fazer igual ao Alcolumbre, né? Isso. Igual ao Alcolumbre. Chico, você libera a Jurubeba? Libero! Libero. Boa. De juro para beba e de beba para juro. Tá tudo bem. Vamos nessa, pessoal. Não, eu amo Negroni, mas... Jurubeba. Eu acho que vamos de Jurubeba. Vou dar sorte no Oscar. É isso aí. Vamos de boa sorte Brasil. Oscar, pessoal. Sorte Wagner Moura. Vamos nessa. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais.
Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.